na Fé com os Orixás. Hoje a gente vai falar da iniciação na Umbanda. Existem alguns termos de religiões de matrizes africanas, mas a Umbanda que eu desenvolvi, Umbanda branca, Umbanda sagrada, Umbanda de boa, a iniciação na Umbanda começa primeiro por você fazer estudo, um curso onde você estuda mediunidade, graus de mediunidade, né, e batismo, orixás, cores de velas. Esse é a iniciação na Umbanda. Geralmente as pessoas são convidadas a desenvolver seu dom mediúnico num terreiro de Umbanda, porque você tem algum transtorno, você dorme mal, você tem uma perturbação espiritual, você é uma pessoa inquieta, você é uma pessoa nervosa, você é uma pessoa medrosa, ou você pode ser aquela pessoa que não tem medo de absolutamente nada, mas aí tem aquela inquietação, né, digamos assim. É aquela pessoa que quer tudo para ontem, tem um grau de ansiedade, né? Que a Umbanda a gente sabe que ela trata desses trânsitos. Bom, há alguns templos religiosos que levam a espiritualidade, o grau de sabedoria é levado àqueles que querem evoluir e desenvolver sua mediunidade, que é uma evolução espiritual. Então, a iniciação na Umbanda começa por você fazer esse pequeno curso, para você se autoconhecer, saber quem é esse espírito que está materializado, porque que veio ao planeta Terra, porque foi convidado num terreiro de Umbanda ou num centro espírita, em outras denominações religiosas, a desenvolver sua mediunidade. Algumas pessoas vão se perguntar, mas por que tem que desenvolver a sua mediunidade? A manifestação mediúnica, ela dá entre 7 anos até 9, 13 anos até 15, 19 anos de idade até 21. Tem pessoas, seres humanos, que vieram com essa sensibilidade de captar algumas energias, ou negativa ou positiva, e essas pessoas, elas são convidadas a desenvolver por causa do seu transtorno espiritual, que vem a partir dos 7 anos de idade. Pessoas que nascem com a moleira, como a gente chama, né? Moleira, chama croa funda, elas são chamadas a desenvolver por quê? Porque vieram com os chakras abertos. A gente usa na Umbanda um termo chamado parabólica, né? Você é aquela pessoa que capta essa energia ou positiva ou negativa. O indivíduo nasce no mesmo círculo familiar e aí ele capta, às vezes, no núcleo familiar, no círculo familiar de pessoas próximas, de um vizinho, no local de trabalho, e daí essa pessoa tem esse transtorno. Mas o transtorno não começa numa idade adulta, não. O transtorno começa numa idade de 6 anos, 7 anos. O indivíduo começa a se descobrir materializado e com 14 anos de idade ele diz para que veio, se ele vai ter uma vida influente positiva ou se ele vai ter uma vida influente negativamente. E aí a gente passa para o segundo passo. Fui convidada a desenvolver num terreiro de Umbanda. Me consultei com um médium, o médium estava incorporado ou não sei. Mas me chamaram para desenvolver o meu dom mediúnico. Quem deu esse dom? Papai do céu, Oxalá, Jesus Cristo, né? Só ele deu o dom, só ele tira. Você começa a fazer esse curso que nas casas de Umbanda, onde tem conhecimento, onde tem sabedoria, é de praxe ter um curso de 6 meses, 7 meses. Tem casa que vai até 1 ano, aquele curso mediúnico para você estudar o que é mediunidade, mediunidade de transporte, mediunidade sensitiva e por aí vai, que são vários tipos de mediunidade que depois eu vou falar para vocês também. Quando você começa a fazer o curso, você começa a se autoconhecer.
Se você não dorme bem, se você é aquela pessoa que não dorme bem, acorda sempre 15 para as 3 da manhã, 3h15 da manhã, você é aquela pessoa que tem muita ansiedade, você é aquela pessoa que quer tudo para ontem, sendo que a gente tem que respeitar sempre o tempo de Deus, você é uma pessoa que tem transtorno e precisa desenvolver sua mediunidade. Tem um tempo certo para desenvolver? O tempo certo seria a partir dos 7 anos de idade, mas nem todo mundo tem esse conhecimento. Às vezes nem dentro da própria religião espírita, umbandista, não tem. E aí você começa a desenvolver a sua mediunidade, começa pelo estudo. Depois do curso, você faz o batismo na sua casa e na Umbanda se desenvolve dentre 7 anos a 9 anos, depende do grau de evolução do médium. Médium que tem uma sensibilidade maior, ele leva menos tempo para desenvolver, para se equilibrar, como a gente diz. E tem médios que têm uma dificuldade maior, às vezes pelo seu histórico da sua última vida, né? Sua última vida terrena, sua última reencarnação. E nesse trâmite do desenvolver a mediunidade, a iniciação na Umbanda, iniciação mediúnica, iniciação da evolução, tem algumas coisas que pesam muito, porque você tem que policiar seu comportamento, as leis morais, espirituais, elas te cobram muito, você tem que abrir mão de algumas coisas. Aí você vai se autoconhecendo, vai se desligando um pouco da materialidade e se ligando um pouco à espiritualidade. Bom, Jesus Cristo, ele nos ensina que ele é espírito e verdade. Se Jesus Cristo, Pai dos Pais, Rei dos Reis, é espírito e verdade, a nossa verdade é buscar a Deus sobre todas as coisas e a espiritualidade de todas as formas. Aí vocês vão me perguntar, mas por que pedir ajuda à criatura se a gente pode pedir ajuda direta ao Criador? Bom, Jesus, quando ele veio ao planeta Terra, ele designou algumas pessoas para ajudá-lo, alguns discípulos. Antes mesmo da sua vinda, ele já tinha invocado alguns profetas, né, como Isaac, como Jacó e outros tantos, Elias, Moisés e por aí vai. Mas assim, de acordo com os conhecimentos sagrados, que essas pessoas não foram capazes de cumprir sua missão. E assim, todos nós, acho que a maioria de vocês já se perguntaram, por que foi que eu nasci? Por que eu estou aqui no planeta Terra? É fácil responder, porque a gente veio aqui em missão. E quem nos deu essa missão? Pai Oxalá, Jesus Cristo. Foi ele que nos deu essa missão. É um dom dado por ele e só ele tira. Não tem história de dizer, como a gente vê em alguns terreiros, né? Vou suspender as correntes mediúnicas, vou fazer... Não existe isso. A segunda coisa, depois da gente desenvolver nossa mediunidade, começar a fazer caridade. Porque Jesus diz, amai uns aos outros como eu vos amo. Ele não amou no passado, ele ama, ele continua amando. Amai uns aos outros como eu vos amo. Ele nos ama e ele está em cada um de nós. Preto, branco, mulato, não interessa. E se a gente consegue amar o nosso próximo, a gente está se doando um pouquinho sim para Deus. Se a gente consegue desenvolver nossa mediunidade, fazer caridade no planeta Terra. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Se a gente consegue, num planeta de provas e expiações, evoluir isso aqui, para Deus já é de grande satisfação. Por quê? O maior projeto de Deus é o homem, é o ser humano. Tanto é que ele lhe deu inteligência suprema, não quanto a dele, não. Mas uma inteligência imensa, né? Que todos nós somos inteligentes. E para a gente buscar mecanismos e se ligar à espiritualidade. Diferente de algumas denominações religiosas, na Umbanda a gente sabe que quando
a gente está passando por algum transtorno terreno, como agora a gente está passando com relação à pandemia, é Deus provando quem tem fé nele de fato e de verdade. Porque a gente sabe que o Covid ele é um demônio e que ele veio para destruir algumas pessoas, principalmente aquelas que não têm fé em Deus. E o amor, a gente se ligar ao amor ao nosso próximo, fazer a caridade, ter compaixão dos menos favorecidos e até dos mais favorecidos, porque o que é bom nos olhos do homem não é bom nos olhos de Deus. Desenvolvendo nossa mediunidade, descobrindo qual é o tipo de médium que eu sou. Será que eu sou médium de incorporar? Será que eu não incorporo? Será que eu devo buscar Deus de fato e de verdade? Ou isso é tudo balela terrena? Tanto é que tem os sinais nos céus. A espiritualidade sempre diz, fique atento aos sinais que vêm dos céus. E a gente vê, né, dias de chuva, dias nublados sem chuvas, dias nublados com calor forte. Isso implica na nossa mediunidade? Implica na nossa mediunidade, sim. Quando o médium é um médium de transporte, que o tempo tem essa mudança de temperatura, o médium de transporte automaticamente muda seu humor. Se ele tiver equilíbrio, ele consegue ficar pleno e tudo mais. Agora, se ele não tiver equilíbrio, ele se zanga com facilidade. Quando é no final da tarde, ele fica com aquela energia de tristeza ou de raiva, ou uma saudade que ele não sabe de onde vem. Tudo isso é mediunidade. Então, a iniciação na Umbanda é a partir daí. A Umbanda, ela trata muito de ancestrais, nossos ancestrais, os profetas que vieram antes de Cristo anunciar a boa nova, os que ouviam a voz de Deus. Se a gente dizer assim, eu vi um vulto passando ali, todo mundo se escandaliza. E naquela época, os profetas, Moisés, Isaac, Jacó, todo mundo, eles ouviam a voz de Deus. Eles viam Deus em espírito e eles não se escandalizavam. E olhe que eles não tinham o conhecimento nem os mecanismos que a gente tem hoje para descobrir o que é real, o que de fato é espiritualidade e o que de fato é montagem. Na iniciação na Umbanda, primeiro de tudo que o pai de santo, a mãe de santo, zelador de orixá, como querer chamar, que for te desenvolver, ele tem que dizer a natureza, para que você vai desenvolver, o porquê que você precisa. Tem pessoas que não precisam, por quê? Porque elas já vêm trazendo um grauzinho de evolução e elas vão servir, a gente chama de ponto X, para quem vai começar a evoluir. Que é a história de quem traz um grau de mediunidade com muito transtorno. Se ela for tomar remédio controlado, é necessário que alguém que não desenvolve, alguém que não tenha mediunidade compatível à dela, cuide dela, tenha paciência com ela e zele por essa pessoa. É por isso que nem todo mundo desenvolve. A maior mediunidade é do ser humano, a segunda é dos cães, dos cachorros, e a terceira é dos cavalos. Mas todos têm um grau de mediunidade dado por Deus, nosso Pai Oxalá. E a iniciação na Umbanda, gente, resumindo, é isso. Quando você quando você vê um indivíduo começar a dar sinais de que ele tem uma tormenta, de que ele tem uma perturbação, ou de que ele é uma pessoa muito calma, ou de que ele é uma pessoa muito leve, ele é uma pessoa que abraça, que com abraço ele contagia, pessoa que em poucas palavras ele resolve algumas questões, e essa pessoa é necessário desenvolver sua mediunidade. Dos 7 anos de idade até 21 é muita coisa, né? É uma vida, que a gente costuma dizer na Umbanda. Mas com 6 anos de idade até os 8, a criança dá todos os índices de que ela veio com um dom mediúnico. Com 14, diz para que veio, se vai seguir as coisas boas da vida, ou as coisas negativas, as coisas positivas. E com 20, 21, aquelas pessoas que têm aquele maior grau de transtornos. Tem uns que precisam tomar remédio
precisa. Mas esse medicamento é um controle material, é um controle da matéria, não serve para o espírito. O que controla o espírito é teu equilíbrio espiritual, ou seja, você se ligar à espiritualidade de fato e de verdade para você ter equilíbrio. Quando você tem um equilíbrio espiritual, materialmente tudo flui. Na fé com os orixás, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês comentem, façam perguntas que eu responderei. Se Deus quiser, eu vou saber responder com a força maior do Pai Oxalá. Se inscrevam no nosso canal. Até a próxima!